Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório Rede Wi-Fi IFPR Alunos. Esse laboratório ele está implementado na prática com um firewall ASA e um switch no armário B. Também tem aqui um servidor Linux que monitora a rede. Entre o armário B e C a gente tem um link de 300 MB, onde é feita uma agregação com 3 links 100 MB. A gente não vai trabalhar com essa topologia nesse laboratório, mas eu vou deixar todo o link desse projeto na descrição do vídeo. A gente vai trabalhar aqui com a parte de acesso, onde eu vou ter aqui um multilayer com 3 links de 100 MB, sendo que vai para cada ponto de acesso aqui, sendo que um vai estar posicionado no canal 1, o outro vai ser ajustado para o canal 6 e no canal 11 para não ter interferência. E também a gente vai fazer aqui um plano de distribuição de IP para fazer o bom uso aí da máscara de subrede. Então essa vai ser a ideia aqui do laboratório. Então aqui vai estar o meu armário entregando o meu link para o multilayer, um servidor aqui para monitorar a rede. Aí eu vou ter a rede em amarelo que vai para o WRT300N, que é um ponto de acesso um pouco melhor ali. Eu vou ter também um outro link que vai para esses roteadores residenciais, tanto aqui na parte em laranja quanto em azul. E aí vou colocar aqui os APs no canal 1, 6 e 11, e os smartphones vão se conectar nessa rede aberta. E aí, seguindo a ideia desse laboratório, então por que eu vou colocar no 1, 6 e 11? Então está aqui o material da Cisco. A ideia é justamente que ele mostra que eu não teria sobreposição entre os pontos de acesso se eu utilizar esses canais, porque o canal ele pode ocupar até outros dois no uso aí de maior situação de banda. Então, por exemplo, aqui o canal 1 ele vai interferir no 2 e no 3. Como esse ponto de acesso aqui está no 6, eles vão acabar não tendo uma sobreposição. E a mesma ideia aqui no canal 11, também não vai ter. Então se eu colocar canais, por exemplo, 3 e 9, eu posso interferir em dois pontos de acesso e a minha rede pode diminuir o desempenho. Em alguns países aqui é permitido utilizar o 12, 13 e 14. Então o pessoal utiliza alguns projetos canal 13. Não é o caso do Brasil, então a gente vai trabalhar aqui com esses canais, visando aí otimizar o uso do espectro de frequência. Aqui esse material da Cisco ele mostra aí, isso aqui também. Então, por exemplo, como fazer a distribuição num andar. Então eu tenho aqui, por exemplo, o canal 11, canal 6 e o canal 1. Então, como eles estão em frequências diferentes, essa sobreposição aqui não vai ter problema. E aí eu vou tentar sempre posicionar o outro ponto de acesso de modo que não existe a sobreposição com os mesmos canais. Então eu vou deixar o canal 11 longe desse outro AP que também está no canal 11, sempre tentando alocar desse jeito. E aqui ele sugere uma sobreposição de 15 a 20%, por exemplo, nessa região aqui. A ideia é você não ter região de sombra, então se o usuário estiver aqui no meio, ele vai ter um sinal com uma boa qualidade. E também, se eu tiver muitos clientes, eu consigo distribuir a carga de processamento. Então alguns clientes vão se conectar no canal 11, outros no canal 1, e aí isso torna a minha rede também mais eficiente. E a ideia aqui também, então é fazer um bom uso aí dos IPs. Eu vou utilizar aqui o 200.150, você deverá utilizar o seu IP lá da tabela. E aqui eu vou precisar no mínimo de 3 subredes, que seria aqui a amarelo, laranja e azul. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou colocar a subrede barra 25, ela suporta mais hosts nesse WRT, porque é um ponto de acesso de maior desempenho. E esses daqui que são pontos de acesso de menor desempenho, eu vou colocar as barra 26 que suportam menos hosts. E além disso, a ideia nesse laboratório também é mostrar que eu tenho aqui um multilayer e eu vou colocar ele para fazer todas as funções da camada 3. Servidor de HCP, a parte de roteamento
E esses pontos de acesso aqui eu vou colocar eles no modo bridge, o modo repetidor, justamente para que eles fiquem somente fazendo a conectividade e a rede passe a distribuir essa carga de processamento. Então, partindo dessa ideia aí, que eu preciso de 3 subredes, se eu pegar o barra 25 eu tenho 2, então não vai me servir. Se eu pegar o barra 26 eu vou ter 4, então eu vou ter 3 e ficaria uma ociosa nessa ideia inicial. Seria, por exemplo, esse caso aqui. Então eu vou ter as 4 subredes aqui, eu vou concentrar essas duas no AP1, só que para isso eu vou ter que mexer daí na minha máscara. Lembrando dessa ideia do barra 26, então eu tenho aqui os 26 primeiros bits da máscara são utilizados para rede e subrede, sobram 6 de hosts. 2 elevado à sexta me daria 64 possibilidades, só que eu não posso utilizar nem a parte que é toda 0, que seria o endereço de rede, e nem toda 1, que seria o broadcast. Então 64 menos esses dois daria aqui 62 hosts por subrede. Além disso, eu vou ter que utilizar um IP lá no multilayer, um IP muitas vezes no meu ponto de acesso para gerenciar, então ainda vou ter que descontar esses endereços. Então daria aqui mais ou menos 60 usuários para cada subrede. E aqui vem essa ideia de eu tentar ainda juntar essas duas subredes aqui para o meu AP1. Então como que é trabalhar com subrede mista? Então eu vou ter ali uma barra 25 e duas barra 26. E quando eu faço isso eu tenho que ter muito cuidado para não ter sobreposição das subredes aí, para não dar conflito de IP. Então, por exemplo, como eu tenho um barra 25 e barra 26, se eu olhar aqui, ó, o 25º bit, ó, para a minha rede do AP1, ele é obrigatoriamente 0. Se eu for olhar as outras redes, ó, vai ser 1, tanto para AP6 quanto para AP11. Então a ideia é o seguinte: se o bit 25 for 0, o endereço de rede pertence ao AP1. Se for 1, vai ser do AP6 ou AP11. Ah, como eu vou diferenciar a rede 6 da 11? Aí eu vou pegar e olhar o próximo bit, ó. Então nesse caso aqui, ó, se o 25 for 1, quer dizer, não é o AP1, é a rede AP6 ou AP11. E se o bit 26 for 0, é o AP6. Se o bit 26 for 1, é o AP11. Então assim que eu consigo diferenciar essas redes. Reparem que o bit 26 aqui para a rede AP1, ele varia porque daí já estaria na parte de host, ó, ele vai de 0 até 1. Então aí a gente vai, por isso que a máscara ela vai até o barra 25. Então seria esse caso aqui, ó. A rede AP1, se o bit 25 for igual a 0, então obrigatoriamente esse endereço é da rede AP1. Na rede AP6, então eu vou ter que o bit 25 vai ser 1, isso indica que não é a rede AP1, e o bit 26 vai ser 0. E aqui na AP11 o bit 25 é igual a 1 e o bit 26 também é igual a 1. Então esse primeiro bit vai me diferenciar se é a rede AP1 ou não, e esse segundo bit aqui, ó, vai me dizer ou é AP6 ou é a rede do AP11. Então assim que eu vou fazer. E aí eu posso deslocar aquela parte de cima para um barra 25. Então ao invés de eu ter aqui os 26 primeiros bits, somente nessa de cima eu vou ter os 25 primeiros aqui, me dizendo que é rede e subrede. E aí sobram 7 de hosts, 2 a sétima 128, menos rede broadcast me daria aqui 126 hosts na rede AP1, e as outras permanece o barra 26. Então eu teria aqui, ó, ao invés de 1, 2 bits aqui de subrede, mais o meu barra 24, então 26 bits aqui, sobrando aí 6 de hosts
Então dando 62 hosts nestas subredes aqui. Aqui uma outra dica também, e tem que ter cuidado quando trabalha com essas subredes mistas para não ter essa sobreposição. Eu poderia partir do seguinte, eu iria construir duas redes /25, mas o meu projeto precisa de 3, mas eu transformo elas primeiro em /25, e depois eu pego uma delas e eu divido exatamente no meio dessa /25. E aí eu vou ter duas subredes /26 criada dentro dessa /25, e com isso eu não vou ter sobreposição, então isso que acaba sendo interessante ali. Então é uma outra forma de abordar que ajuda muito também. E aí importante te lembrar, principalmente na hora de configurar, então o que for /25 eu vou usar esta máscara aqui. O porquê? /25 aos 25, então eu tenho até aqui 24 mais 1, são, os 25 primeiros bits são 1, então se eu converter esses octetos dá 255, 255, 255, 128, e o /26 eu já vou ter mais 1 aqui, ó. Então essa parte aqui daria 255, 255, 255, 192. E aí, seguindo a ideia do laboratório, então a gente vai montar essa estrutura aqui no Packet Tracer. Então eu vou pegar aqui essa nuvem One Emulation, eu vou pegar aqui a primeira, só para representar a conexão que vem do meu armário A. Então ARDA. E aí em switches eu vou ter um multilayer, o primeiro aqui o 3560. E eu vou ter 3 pontos de acesso. Então eu vou ter aqui em cima o WRT 300N, que é justamente o que pertence aqui à minha rede AP01, eu vou setar ele no canal 01. E aqui em wireless eu vou pegar dois roteadores residenciais, que são mais simples. Então esse aqui eu vou utilizar o AP06 e esse aqui vai ser o meu AP11. E eu também vou ter aqui em End Devices servidores, um servidor de rede que vai fazer o gerenciamento, monitoramento das minhas conexões. Então essa é a ideia inicial aí do laboratório. Aqui as interfaces estão livres, então eu vou colocar aqui a 24, que seria a última fast na conexão com o armário, e aqui eu vou utilizar na sequência 1, 2, 3 e 4. Então vamos aqui em conexões, cabo de rede aqui. Então a interface 24 vem aqui na Ethernet no meu armário, e aqui eu vou ter a interface 1, A2. Aqui algo muito importante, eu vou utilizar o WRT como se fosse um repetidor, um bridge. Ele vem com essas interfaces internet e as LANs que estão ali na Ethernet. Como ele não permite aqui no Packet Tracer eu configurar ele nesse modo repetidor, eu vou deixar esta interface livre e vou utilizar qualquer uma das Ethernets. Então vai ficar sem uso, porque no modo roteamento ele já faz naturalmente esse processo de NAT da internet para a Ethernet. Então eu vou pegar e vou jogar direto aqui e vou ignorar essa porta WAN dele. Então ele vai ficar como se fosse aí direto no modo repetidor. E aqui nas minhas outras redes, esses aqui eles permitem serem colocados no modo repetidor, então eu vou pegar a 3 e vou jogar na interface internet.
e A4 na internet também. E aí a gente vai começar agora as configurações no multilayer. Aqui tem algo importante também. O multilayer ele me permite trabalhar tanto em layer 2 quanto layer 3. Como nas redes aqui em laranja e azul eu vou ter uma interface só como gateway, então eu vou colocar essas interfaces direto no modo layer 3 e já vou dar um IP para elas. Está resolvido o meu problema. Aqui na rede em amarelo eu tenho este servidor que também está nessa rede aqui, junto com o WRT. E eu preciso dar um IP para que essa rede seja roteada, para que você tenha um gateway. Então qual que é a solução? Como eu vou precisar de duas interfaces aqui, eu vou pegar e vou criar uma VLAN 10, eu vou dar IP para ela e ela vai ser o meu gateway. Então tanto o servidor quanto o WRT e os clientes aqui eles conseguem enviar para fora por essa interface virtual, a VLAN 10, que nesse caso ele vai agregar a interface FAST 0/1 e a 0/2. Então vamos lá para as configurações. Então primeiro eu vou ter que criar a VLAN. Eu vou vir aqui no meu multilayer. Ele está com a configuração de fábrica. Vou dar um no aqui. Enable. Se eu fizer aqui um show VLAN brief, então ele vai me mostrar a configuração de fábrica quando eu tenho todas as interfaces na VLAN 1 a default. Então eu vou fazer um conft. Como eu vou trabalhar também no layer 3, vou fazer este comando aqui, iprouting, para habilitar a tabela de roteamento dele. E aqui eu vou criar agora a VLAN 10. O nome vou colocar AP01 exit. E agora eu tenho que pegar essas interfaces 1 e 2 e jogar na minha VLAN 10. Então eu vou entrar aqui em interface range fast 0/1-2 e aí vou fazer switch port. Estou usando o tab, né? Ele vai completando aqui para mim, modo acesso, switch port acesso VLAN 10. Se eu quiser conferir, né, então vou fazer aqui um end e faço novamente lá o show VLAN brief e está configurado aí as minhas interfaces na VLAN 10. A 3 e a 4 eu vou transformar elas em layer 3, então elas vão perder as VLANs e elas depois também vão sair dessa tabela aqui. Conft. Bom, na sequência, então eu vou ter que dar este endereço aqui, então 126/25 na VLAN 10 e aí criar o servidor de HCP também para minha rede. Então eu vou entrar agora aqui ó, na VLAN 10, que agrega aquelas minhas duas interfaces 1 e 2. Ela ligou aqui, IP address 200/150, você deverá utilizar o seu da tabela. 126 e o /25, ó, lembrando que o /25 é 128 e no shut. Fiz a configuração do meu gateway, a minha VLAN. Já vou criar também aqui o DHCP para minha rede. Então IP DHCP pool, vou pôr aqui Wi-Fi AP01 network. Quem que é meu endereço de rede aqui? Então vai ser 0. Vamos pegar aqui do material, ó. O meu endereço de rede, eu estou na rede AP01, vai ser o 0. O meu gateway vai ser a própria VLAN que eu acabei de configurar, o 126 aqui. E também o meu DNS, então vamos colocar aqui ó, 200/150/0. A máscara /25, 128.
Default router 200.150 126, que é o que eu acabei de configurar. Aqui eu estou utilizando como critério o meu gateway é o último IP válido da minha subrede. Então essa vai de 1 a 127, 127 é o broadcast, por isso 126. E também o meu DNS aqui, 126 end WR para salvar. E aí agora eu vou configurar aqui o IP do meu servidor e também o WRT. Então vamos fazer aqui o WRT. Então vou aqui no modo gráfico. Eu não vou utilizar essa interface, porque ele faz um NAT, eu quero manter ele no modo bridge. Então eu utilizei a conexão do multilayer em uma das minhas interfaces Ethernet. Elas estão agrupadas neste endereço aqui, que seria a LAN. Então aqui vai ser o 200.150, pelo laboratório aqui 124 e o servidor 125. Então repare que aqui eu já vou perder 3 IPs de hosts. O gateway, esse tem que ter, então eu vou perder. Essa interface que é para gerenciar o meu AP. E aqui o servidor que vai monitorar. Então 50, 124. E olha aqui a máscara, eu tenho que selecionar. Então como é um /25, 128. E eu vou salvar ali embaixo. Eu já vou aproveitar e também criar aqui a minha rede. Então eu vou em wireless. Vou colocar aqui IFPR underline alunos. E ó, ela já está por padrão no canal 1. Como esse é o meu AP01, eu vou deixar assim. E vou salvar aqui. E agora o meu WRT, que aí recebe, então aqui esse aqui está com o endereço 124, o meu servidor 125 e o gateway 126. O servidor eu vou aqui em desktop, IP, ele vai ter IP fixo, então 200.150, 125. A máscara aqui 128. O gateway é a minha VLAN 10. 126 também o DNS. Está salvo aí. Se eu quiser fazer o teste aqui de conectividade, então vou abrir a aba aqui. E aí eu posso pegar um pacote, por exemplo, disparar aqui do meu servidor para o meu WRT, ó, deu sucesso. Eles estão na mesma rede. Mesma coisa a conexão aqui com o multilayer. Então está funcionando também. Aqui depende da interface. Vamos disparar mais um aqui, ó, deu sucesso. Por causa da tabela ARP. E o que é interessante desse servidor é que eu consigo gerenciar remotamente. Então, por exemplo, se eu pegar e abrir aqui o navegador web e pôr o endereço lá do meu ponto de acesso, nesse caso 124, colocar aqui, ó, por padrão a senha vem admin, e eu passo a gerenciar o meu ponto de acesso, ó, dentro do meu servidor. Então isso que acaba sendo interessante de ter um servidor desse na rede. Além de eu monitorar as conexões que eu vou mostrar aí mais adiante para vocês. E se eu quiser testar aqui, então eu vou pegar em End Device, eu vou pegar aqui um smartphone, um Smart Device, eu vou pôr aqui o nome mais curto aqui, vou colocar ele como A. Ele se conectou na rede de default, que é o que vem aqui nos pontos de acesso, mas a ideia é que ele se conecta na IFPR alunos. Então eu vou aqui em config, wireless, e vou pôr aqui IFPR underline alunos. Sem autenticação, vou ligar e desligar aqui. E ele já vai se conectar ali na minha rede, ó. E ele vai pegar um IP na minha rede, então pegou o endereço 1.
Como eu vou ter bastante aqui, o que eu vou fazer? Eu já configurei esse daí. Eu posso vir aqui, selecionar ele e fazer o Ctrl C, Ctrl V, ó, e ele vai criar outro smartphone, e eles vão se conectando já automaticamente. Aí recebeu o endereço 2, endereço 3. Então isso ele vai distribuindo ali conforme o meu servidor. Aqui tem algo importante. Eu vou ter que fazer aqui um disable, porque ele também está habilitado e daí vai dar conflito com o meu multilayer. A ideia é deixar o AP sem funções da camada 3. Então eu vou salvar aqui. Aqui, ó, repare que ele pegou o endereço 1, isso veio lá do meu multilayer. Aqui ele pegou o 103, teria que ser o 2. Aqui ele pegou o 104, teria que ser o 3. Então, porque ele pegou justamente desse DHCP que estava habilitado. Se você quiser ainda ter certeza se foi do multilayer ou não, a dica é fazer aqui, ó, show IP DHCP bind. Então ele vai me mostrar, ó, os IPs que ele entregou. Aqui ele já puxou esse conflito ali. E aqui, então se quiser daí eu posso renovar. Vou pôr aqui em estático e DHCP. Apesar que como ele já gerenciou o conflito, né, então ele vai entregar um outro IP. E aí isso vai ser aleatório ali. Mas já está todos configurados ali na rede. Até para fazer o teste, eu vou pingar ele aqui. Deu sucesso. Esse smartphone 2 também. Então todos funcionando ali. E aí agora a ideia é fazer esses pontos de acesso, que eles são mais simples. Então eles não vão ter muito processamento. Também vai ter endereço de rede diferente. Então eu vou pegar e vou configurar o AP06. Eu vou aqui na interface gráfica. Vou colocar ele no modo aqui, ó, Wireless AP, que é o modo repetidor aí do Packet Tracer Bridge. Então salvar. E aí eu vou aqui em Wireless. Nesse default vou pôr IFPR alunos. Vou mudar o canal aqui, ó, para o 6, para não sobrepor lá com o WRT. Esses daqui eu vou desabilitar, que a ideia é simular somente um ponto de acesso 2.4 GB. E salvar aqui. E aí eu tenho que configurar essa interface aqui, que é a FAST 0/3. Fazer o DHCP para essa rede, tudo isso respeitando o meu planejamento de IPs. Então eu vou ter aqui o endereço 190/26 agora, em vez de /25. Então eu vou ter essa rede aqui, ó, ela vai ser o endereço de rede 128. A minha interface, que é o gateway 190, e os meus hosts eles vão pegar aí do 129 até o 189. Então vamos lá para as configurações. Aqui no multilayer, então conft. Como eu só tenho uma interface agora de saída, então interface fast 0/3, poderia criar a VLAN e também associar a VLAN. É um outro caminho. O mais simples aqui eu vou fazer um no switch port. Então ele vai reiniciar e aí vou dar o endereço IP address 200.150 190, que é o último IP válido dessa subrede. E agora, ó, a máscara é /26, então em vez de 128 vai ser 192 e
no shut. Saio da minha interface e agora vem o DHCP. PDHCP pool Wi-Fi AP06, vou colocar o nome aqui, network 200.150.128, máscara 255.255.255.92, default router é este IP aqui, ó, que eu acabei de configurar, .100.50.190, e o DNS também 90 end e WR para salvar. Aqui no Packet Tracer ele não permite eu colocar um IP no modo repetidor. Os equipamentos geralmente eles vêm com uma interface para você até poder acessar ele para configurar, né, nos padrões de fábrica. Então eu poderia trocar esse IP e acessar remotamente do servidor. Aqui não é o caso, então não tem como fazer. Eu vou pegar aqui esse smartphone, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Como eu tenho duas redes de FPR alunos, olha, vai acontecer isso, ele vai se conectar aleatório. Se eu quiser simular algo, eu vou ter que vir aqui na aba física. Eu vou entrar aqui no meu cenário. E aí seria interessante de pegar e espalhar isso aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo. Vou pôr um mais aqui perto, outro mais longe. E vamos colocar vários aqui. Então Ctrl+C, Ctrl+V. Fiz vários Ctrl+Vs aqui espalhando eles. Ó, todos estão se conectando ali no AP1. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou mexer aqui nas configurações dele. Então vou pegar aqui em wireless e vou desabilitar para ele divulgar o SSID. Deixa eu salvar aqui. Com isso ele vai cair ali. Ainda assim ele está se conectando ali. Vamos tentar distribuir eles. Como eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V. Ver se eu consigo fazer aqui. Aqui ficar melhor, que daí eu consigo colocar eles perto dos outros pontos de acesso. Esse é justamente o AP01, então deixe mais perto do AP06, que é esse aqui que eu estava configurando. Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E voltamos lá para o Logical. Evidentemente aqui eu acabei esquecendo dessa parte, na rede wireless não, já foi habilitado também, então deveria conectar. Deixa eu fazer aqui, vou colocar um estático DHCP e vou salvar para tentar reiniciar o WRT. Ainda assim estão conectados ali. O WRT ele apresenta uma intensidade de sinal maior, então também acaba tendo essa questão
A gente tem que ficar mexendo aqui por descer um AP melhor. Vamos voltar ali para o Logical. Ó, agora teve aqui um equipamento que se conectou, que está bem perto do meu ponto de acesso, né? Mas isso aqui vai ser aleatório, né? A ideia é que o usuário, por exemplo, nem perceba isso. Vai ter a rede toda com o mesmo SSID e ele vai se conectar numa rede FPR alunos. Daí tanto faz no canal 1, no canal 6. A ideia é eu distribuir essa carga dos meus equipamentos. Quem tiver ali no canal 1, então vai receber os endereços até aí o 126, que o 127 é o gateway, e ali do 129 até o 189, então vai ser quem tiver aqui no meu AP 06, devido ao meu planejamento subrede. Por exemplo, ao 134, então assim que vai funcionar. E aqui, se eu fizer o ping, por exemplo, também está funcionando, todo mundo navegando normalmente, também deu sucesso. E aí, para fechar, a minha rede agora ali no AP11, que segue a mesma estrutura, só muda o IP e a interface de rede. Então aqui vai ser o meu AP11, é um /26 também. A rede é 192 e o meu gateway é o 254. Então eu vou configurar aqui o meu ponto de acesso. Parte gráfica, ele vai ficar no modo AP. Vou salvar aqui. Em wireless vai ser a rede IFPR alunos. E o canal vai ser agora o 11, para não sobrepor o espectro de frequência com os outros. Os demais aqui eu vou desligar. Então ali no canal 11, 5 GB desligado. E aqui também. E vou salvar lá embaixo. E agora eu vou configurar essa interface com o endereço 254 na rede 192/26. Ó, repare que tem vários dispositivos. Então ó, quem está fazendo toda essa questão do conflito de IP, do processamento, não é o meu ponto de acesso, que é um equipamento mais simples. Então é o meu multilayer. Bom, seguindo aí para nossa última rede, interface fast 0/4 no switch port para transformar no layer 3. E agora ele vai aceitar IP. Então é o 200.150.254. A máscara é um /26, então final 192. No shut aqui. E aí IP DHCP. Mais um conflito de IP aqui. DHCP pool. Wi-Fi AP11, seguindo o padrão. Network, meu endereço de rede agora aqui é o 200.150.192. E a minha máscara também aqui 192. E o meu gateway é a interface que eu configurei aqui, 254. Então 200.150.254. E o meu DNS também. End WR para salvar. E a princípio está configurada aí a minha rede também. Seria o meu AP11. Eu vou aqui na parte física. Vamos tentar posicionar perto do AP11. Então Ctrl C, Ctrl V aqui. Colocar uns smartphones aqui perto. Deixa eu voltar aqui para a parte lógica. Ó, já conectou.
acaba copiando aqui a mesma posição. Não, esse aqui também ali do AP1. Este aqui é do AP11, por exemplo, aqui. Mas a ideia é que se eu posicionar, por exemplo, eles perto, então vai acontecer isso. Eu vou dividir a carga e eles não vão ter interferência, porque estão justamente em canais diferentes. Então esta aqui é a principal vantagem ali. Vamos colocar mais alguns aqui no AP11. Então coloquei mais alguns aqui. Só cuidado para não colocar muito, porque pode ser que o Packet Tracer fique lento, aí dependendo do computador, que são muitos dispositivos. Então eles foram se conectando aqui, até já fica impossível de contar ali, né? Mas que se é Wi-Fi aberto é justamente isso, o pessoal vem se conectando. Então a gente vai distribuindo com essa rede as cargas aí de conexão no meu ponto de acesso. Então essa é a ideia aí do laboratório. Então todos aqui estão, a princípio, deve estar pingando aqui para o meu multilayer. Aqui não tem IP, né? Por isso que não vai pingar. Mas deu sucesso ali. Então, a princípio todos aí estão recebendo IP. Falhou, ó, porque ainda deve estar carregando. Tem bastante ainda que está fazendo a conexão aqui, então está bem lento. E a ideia é justo isso, como são muitos clientes, então o meu servidor ele vai ter que ficar gerenciando esses conflitos de IP. Então até eu tenho esse comando aqui, ó, show IP DHCP conflict, então ele vai tentar gerenciar, porque entra um dispositivo, entra outro, aí já foi dado IP ou não, então ele vai lidar com isso, ó. Então ainda está gerenciando essas questões. Ele vai fazer isso com base nessa tabela, que são os clientes que já estão confirmados e conectados na minha rede. Aí aqui alguns ainda não pegaram, que eu realmente coloquei muito equipamento. Então uma dica é coloque menos aí no laboratório para não ficar pesado. Eu vou até selecionar alguns aqui e vou dar um delete. Nossa, 61 só naquele trecho ali. Pronto, aí fica mais leve aí para conexão. Tô pagando mais alguns aqui com o delete, porque realmente eu coloquei demais aí para minha rede, meu simulador. Então eu apertei aqui no xizinho e estou selecionando aqui só para deixar mais leve aqui.
E ainda assim tem alguns conflitos de IP, mas isso ele vai gerenciando. E aqui ele vai mostrar os meus clientes que estão se conectando. Como eu coloquei muitos dispositivos, vai demorar ainda. Ele tem uma questão do computador até simular tudo isso. Mas a ideia geral é que essa tabela aqui ela vai aumentando conforme os clientes vão se conectando aí na minha rede. E aqui tem algo interessante também deste servidor. Daí é algo a mais, claro, isso aqui não tem como a gente fazer também aí no Packet Tracer, é o que está rodando lá na prática, lá no laboratório de telecomunicações, que eu posso, a partir dessa topologia de rede, eu posso monitorar quantos clientes estão conectando em quais pontos de acesso, basicamente pelo IP. Então também é algo interessante ali. Então se eu fizer aqui o comando sshpass, eu consigo pegar e puxar aquele show IP de HCP bind do meu multilayer para o servidor no formato texto, e aí com o shell script mesmo aqui, alguns comandos, eu consigo levantar quantos que se conectaram no AP1, no AP6 e no AP11. Então isso que acaba sendo interessante também. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu vou copiar essa tabela aqui, mas isso na prática eu faço via SSH, então acaba sendo interessante. Vou utilizar aqui o terminal, por aqui nano, vamos por aqui clients, por exemplo, clientes, vamos por assim, clientes txt. Vou salvar aqui. Então eu tenho aqui o meu arquivo clientes.txt. Só colocar ele aqui no canto assim. E aí ele vai me mostrar minha tabela dos clientes que estão conectados. Eu quero saber nessa tabela quantos que estão no AP1, quantos que estão no 6, quantos que estão no 11. Como que eu vou fazer isso? Eu vou analisar essa tabela. Basicamente eu posso pegar, por exemplo, e fazer isso aqui, né? Fazer um algoritmo que ele vai trabalhar com essa minha tabela. Se tiver aqui, ó, entre 1 e 126 é o AP1, entre 129 e 190 é o 6, 193 a 294 é o 11. Só que aí eu vou ter que pegar endereço por endereço da minha tabela e ficar comparando. Como é muitos clientes, isso pode ficar longo, mas é uma alternativa. Ou de repente eu posso trabalhar com a ideia de tentar caracterizar o padrão dessa rede, né? Então, primeira coisa aqui, ó, o que me interessa é o IP. Essas informações aqui não me interessam para isso. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui o meu arquivo cat clients, ele ia mostrar esse arquivo. E agora eu vou fazer aqui um cut. Esse comando aqui ele vai pegar a saída do client e vai jogar na entrada do próximo comando, é o que a gente chama de pipeline. Traço D, delimitador espaço, traço F de field 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai cortar desse arquivo aqui tudo que tiver antes do espaço, que seria esse campo aqui, ó. E se eu der Enter, ó, agora eu tenho só os IPs. Bom, mas ó, reparem que isso aqui é comum, porque é o meu endereço de rede, né? 200.150, você vai ter o teu lá da tabela. Então agora eu quero só essa parte final aqui, que é o que me interessa. Reparem que eu tenho um padrão aqui, ó, 3 pontos. Então agora eu vou apertar aqui setinha para cima, ó. Vou pegar a saída desse comando e fazer um cut, traço D. Só que agora, ao invés de espaço, ponto, traço F, ó, e eu quero o quarto campo, ó. Esse seria o primeiro, tem um ponto, segundo, terceiro, quarto. Ó, agora eu tenho somente os endereços de host. E eu vou jogar isso aqui, por exemplo, vamos pôr aqui em hosts, por exemplo, hosts.txt, que é o que me interessa aí. Ó, agora eu já tenho
só a parte de host ali. Puxa, mas agora eu tenho que comparar, né? Então qual que seria aquela faixa e tudo mais? É uma alternativa. Ou eu posso trabalhar com essa ideia aqui, ó, em vez de trabalhar em decimal, explorar o binário, aquela ideia lá do projeto inicial. Se o 25º bit for 0, então é o AP1. Se for 0, o 26º aqui e o primeiro for 1, então é o AP6. E aí se for 1 e 1, é o AP11. E aquilo que eu acabei de filtrar ali no meu arquivo é justamente esses 8 bits aqui, que é o último octeto. Então uma alternativa é eu converter isso para binário. Então como é que eu vou fazer isso? Aí eu posso fazer com este comando aqui, ó, para ele imprimir no formato binário e ele pegar e fazer a conversão aqui. Então eu vou vir aqui no terminal. Uma ideia seria eu fazer aqui esse comando para imprimir output, né? Então base binária 2 ponto e vírgula, e aí esse aqui ele vai armazenar o conteúdo do comando cat hosts.txt. E ó, acho que errei alguma coisa aqui, vamos ver. Ah, sim, eu tenho que colocar aqui a calculadora do shell para ele converter para binário, que senão ele só vai imprimir. Bash calculator. E agora, ó, ele converteu isso aqui para binário. Então eu já começo a analisar. Mas reparem que ele não coloca o 0 à esquerda aqui, ó. Então eu vou ter que colocar o 0 à esquerda porque é justamente o primeiro bit que vai me dizer. Então uma solução é eu fazer aquele printf que está aqui, ó, que vem antes. Então eu vou fazer o printf de todo esse meu comando aqui, ó, e aí com 8 dígitos. Então vou vir aqui na sequência, apertar até para cima aqui que eu já usei o comando. Daí isso acaba me facilitando aqui. Então vou fazer printf (08) d barra n. Esse barra n é porque ele está separado aqui pelo enter por linhas, então por isso que eu coloco aqui. E aí o conteúdo, então vou pôr ali o dólar e abre e fecha parênteses de toda a minha informação ali. E ó, agora ele está me dando tudo isso daqui com 8 bits. Agora já ficou fácil analisar, ó, porque eu já tenho aqui o 0 e 1. Eu já sei que, por exemplo, primeiro bit é 0. Então isso aqui de cara já é minha rede do AP1. Primeiro bit aqui é o 1. Então quer dizer, não é o P1, é o 6 ou é o 11. Aí eu vou analisar o segundo bit aqui, ó. Se a minha tabela for muito grande, o que eu vou fazer agora aqui então, ó? Pegar esse comando anterior, vamos por aqui, ó, binário, jogar nesse arquivo binário.txt, e aí eu posso fazer aqui, ó, cat binário txt, ele vai me mostrar o arquivo que ele salvou, e agora eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Então vou fazer um pipeline de volta, pegar a saída desse comando com o grep, ó, e tudo que começar com 0 ele vai me mostrar agora, ó. Então somente o que começou com 0, ó, desse meu arquivo anterior. Puxa, mas eu quero saber quantos que tem ali, né? Então eu pego, vou fazer de volta um pipeline aqui, wc-l, ele vai me dar a quantidade de linhas que são os meus clientes. Então eu tenho 11 clientes lá no meu AP01. Se eu fizer aqui, ó, com 0 e 1, ele também vai me dar 11 clientes. Aliás, seria 1 e 0, né? Porque aí seria aqui do meu planejamento de IP. Ó, repara que se ele começar aqui com 1 e 0, essa última parte é meu AP6. Então vou ter 6 clientes nesse exemplo aqui do laboratório. E se for 1 e 1,
vou ter 3. Então eu tenho 11, 6 e 3 nessa situação aí do laboratório. Claro, isso aqui é só no Linux, não tem como fazer no Packet Tracer, é só para mostrar mais a importância de conhecer esses comandos, de ter o Linux, que acaba facilitando aí a minha vida, né? Então tem mais alguns clientes aqui que se conectaram. E é essa a ideia desse projeto da rede IFPR Alunos, que hoje está funcionando lá no Laboratório de Telecomunicações. Até a próxima e tchau.